A Rádio Cister está a promover o debate público das freguesias do Concelho de Alcobaça, uma iniciativa proposta pela administração da estação, com o objetivo de estar mais próximo das 13 freguesias da nossa autarquia. É a primeira vez que vai ser realizado um trabalho deste âmbito. Poderão ouvir nos 95.5 FM e também no nosso website todos os candidatos e as suas ideias para a respectiva freguesia. Passam 2 minutos das 21 horas, noite de quinta-feira, 2 de setembro. Bem-vindos a mais um debate pelas juntas de freguesia do Concelho de Alcobaça. Hoje, em debate, a União de Freguesias de Cós, Alpedrez e Montes. Em estúdio, 3 candidatos: Ana Cristina Silva pela CDU, Lina Grácio pelo PS e Álvaro Santo, independente, apoiado pelo PSD. Boa noite a todos os meus 3 convidados. A União de Freguesias de Cós, Alpedrez e Montes em destaque então nesta noite de quinta-feira. O sorteio ditou que o primeiro candidato, neste caso candidata, a falar é Ana Cristina Silva pela CDU. Boa noite, Ana Cristina. Principais tópicos da sua candidatura? Pronto, os principais tópicos são mexer no PDM, porque já vem do tempo do PS e manifestou-se desadequado às necessidades das populações. Com o PSD manteve-se o mesmo PDM e então acho que é um aspecto muito importante, de facto, mexer no PDM e torná-lo mais adequado às necessidades da população, porque houve muita gente que saiu, muitos jovens que se queriam fixar na freguesia e que tiveram que sair porque não tinham hipótese de construir na sua freguesia. Depois temos a zona industrial do Casal da Areia, que pretendíamos uma gestão que constasse a Câmara, a Junta de Freguesia, os empresários e grupos de trabalhadores. Urgente seria arranjar o espaço através de um mapa, em vez de ter muitas tabuletas para indicar, um mapa que fosse bem visível e o arranjo exterior, assim como o controle da poluição ambiental e sonora. Quanto ao convento de Cós, propomos a reabilitação do espaço envolvente e do próprio convento e o desenvolvimento turístico e cultural deste monumento. Na parte social, queremos fazer um levantamento exaustivo de pessoas e famílias com dificuldades e, para isso, recorrer aos apoios já existentes, aos recursos sociais existentes já na autarquia e ter um papel de orientar, encaminhar e, se possível, encontrar emprego para estas pessoas, porque de facto é o mais importante. E será a forma de resolverem os seus problemas. Na parte do ambiente, temos a ETAR de Alpedrez e pretende-se aumentar a resposta do saneamento básico, principalmente de zonas que não estão a ser abrangidas, como o caso da Ribeira do Pereiro, que está ali a 2 km da ETAR. Valorizar também as potencialidades da água potável que existe na freguesia e de percursos que existem no património cultural natural e que seria bom explorar e preservar. Quanto à reabilitação urbana, exige-se soluções para acabar com as ruínas nas 3 freguesias. Defendemos também a reabilitação ambiental e investimento turístico, onde foi feita a extração das areias, e que foi alargado e tem assim piscinas enormes, não é? E que não foi feito de facto o reordenamento daquilo. Muito bem. Ana Cristina Silva, candidata da CDU à presidência da União de Freguesias de Cós, Alpedrez e Montes. Lina Grácio é candidata pelo PS. Boa noite. Principais tópicos da sua candidatura. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite e saudar os meus colegas. Portanto, nós temos na área social apoiar as instituições de solidariedade social, cooperar com as coletividades e associações da UFCAM,
reativar o programa Junta Solidária, porque acho que é muito importante para acompanhar principalmente os idosos da nossa freguesia. Nas infraestruturas e comunicações, contribuir para a revisão do plano do PDM e combater a perda de população essencialmente jovem. Abastecimento de água e saneamento básico a toda a população, beneficiar as comunicações, internet, gás natural e priorizar locais que necessitem de iluminação pública. Eliminar as barreiras para as pessoas de mobilidade reduzida. Requalificar estradas com construções e passeios. Criação de uma área de repouso e lazer na zona industrial, com instalações sanitárias, visto que há muitos camionistas que pernoitam e não têm condições para o fazer. Contribuir e cooperar com as juntas de freguesia dos concelhos vizinhos. Na parte do ambiente, recuperação e manutenção de caminhos florestais, limpeza de rios, linhas de água, fontenários e alertar para as descargas poluentes. Limpeza de terrenos florestais no âmbito da prevenção de incêndios. Melhorar locais e contentores que possam ter uns ecopontos mais acessíveis e que o lixo não se espalhe durante o dia ou que alguém possa mexer. Na educação, na cultura, no turismo e desporto, muito importante criar um hotel na Póvoa. Faz muita falta porque os pais vão trabalhar e por vezes não têm onde deixar os filhos. Requalificar edifícios e espaços públicos, transformando-os para benefícios de atividades sociais, culturais, desportivas, turismo, utilidades públicas. Valorizar e divulgar os trilhos já existentes e criação de uma parceria com os Caminhos de Fátima. Divulgar o nosso património histórico, cultural e rural através do site da UFCAM, em parceria com instituições promotoras do turismo. Muito bem. Lina Grácio, candidata do PS, a apresentar as principais linhas da sua candidatura à União de Freguesias de Cós, Alpedriz e Montes. Agora, em vez de Álvaro Santo, candidato independente apoiado pelo PSD e também atual autarca da UFCAM. Boa noite. Boa noite aos presentes e ao auditório da Rádio Sister, e em especial aos ouvintes da União de Freguesias de Cós, Alpedriz e Montes. Obrigado à Rádio Sister pelo convite. E eu vou dizer que sou independente, em primeiro lugar. Sou apoiado pelo PSD e também tenho de apoiar quem nos tem ajudado muito, no meu caso há 20 anos, mas sei que há 24 que o Executivo da Câmara Municipal PSD tem ajudado a freguesia. E tenho ainda várias obras iniciadas e para concluir. Uma delas é o Mosteiro de Santa Maria de Cós, que vai ser, ou pelo menos estamos a trabalhar para que seja uma alavanca para o turismo da freguesia, o turismo religioso, que temos muito património, somos a freguesia com mais património por metro quadrado do Concelho de Alcobaça. Temos o segundo monumento do Concelho. E depois, portanto, alavancando, através do Mosteiro de Cós, o turismo da freguesia, ligando o património religioso, o gastronómico, o ambiental, o paisagístico, o Parque Fluvial das Loureiras, que tive hoje uma reunião com o novo proprietário e está tudo em aberto para se fazer um arrendamento e podermos começar a ver o Parque Fluvial de outra maneira e criar regras também para ele. Os miradores, Santa Rita, o Cabeço, as paisagens dos montes, o percurso pedestre que já fomos nós que marcámos em colaboração com a Câmara Municipal, os futuros núcleos museológicos, na Póvoa o espólio romano e nos montes o Centro de Interpretação Agrícola e Vinícola no edifício da Junta de Freguesia.
E o parque industrial, as visitas às fábricas que têm mostra e venda de produtos feitos por eles. Quanto ao PDM, segundo o senhor candidato que eu apoio do PSD, Hermínio Rodrigues, eles vão pôr em prática o PDM que já está definido. Portanto, não há hipótese nenhuma de atrasar mais isto, porque está a pôr em causa muitas coisas. Ele vai pôr em prática, segundo disse, o PDM que já está definido, e que é para nós também termos abertura, pelo menos nas zonas que estão consideradas urbanas, no meio das outras casas já construídas, se poder construir. Pelo menos isso. O saneamento é um problema que está a surgir. Por exemplo, o saneamento na nossa freguesia tem 20 anos, à volta de 20 anos. Está a haver problemas e a Câmara Municipal está a estudar uma maneira de resolver esse problema sem ser através de condutas. Portanto, está a haver um estudo para que sejam, mesmo que seja a Câmara a dar umas fossas próprias, céticas, para depois os resíduos serem tratados, eles recolherem os sólidos, mas meterem na mesma água já tratada é uma solução mais lógica e com mais menos onerosa, não é? E menos onerosa, porque as condutas têm 20 anos, estão a dar enormes problemas, está a cheirar mal em muitos lados, está a correr por vezes esgoto onde não deve, e isso vai ser um problema que se vai cada vez agravar mais. O apoio social, nós já estamos a dar apoio social através da Comissão Social de Freguesia. Portanto, todos os problemas que são detectados são encaminhados ou para as IPSS, ou sempre com o apoio das assistentes sociais da Câmara, para podermos dar seguimento, e todos eles têm sido feitos. A internet também está mais ou menos garantido, só falta Alpedriz e Montes a internet, mas está garantido no próximo ano, vai ser instalada. É o único sítio que não tem neste momento, é Alpedriz e Montes. Portanto, vai ser instalada. As instalações sanitárias na zona industrial também é uma coisa que já foi falada, pois as coisas não se fazem é de um dia para o outro, mas já foi falada com o Executivo Camarário, para nós criarmos lá um espaço que vai ser na zona de bens e serviços, para se poder fazer lá uma coisa dessas para apoio dos condutores que passam por noite ali. E a limpeza dos rios é outro problema grave. Eu já limpei se calhar umas centenas de metros de rios, mas a obrigação de limpeza dos rios é dos confinantes. Os confinantes não movem uma palha, a maior parte deles, não digo que sejam todos, mas a maior parte, 80% ou 90%, não movem uma palha para limpar. Mas a lei diz que é os confinantes que devem manter os escombros dos rios limpos. E antigamente a hidráulica punha as máquinas a limpar e mandava a fatura para os proprietários. E é isso que vamos ter de começar a trabalhar, mas só assim é que pode ser. Os apoios às associações têm sido sempre dados, e agora não são tão dados porque as associações, uma parte delas estão fechadas devido à pandemia. Eu tenho tempo ainda de continuar. Portanto, alegra-me também e que é o regresso dos jovens à nossa freguesia. Portanto, neste momento estão-se a vender casas de volutas há muito tempo, tem qualquer dos sítios da freguesia, em qualquer das populações, e isso faz com que nós tenhamos de pedir outra coisa, que é uma educação, portanto, mais condições, e a ideia, e estamos a trabalhar para isso, é fazer um centro escolar que albergue creche, jardim de infância e primeiro ciclo, que é para os pais poderem ir trabalhar descansados e terem onde deixar os filhos.
Já foi dado um passo importante na requalificação dos centros de saúde, o Centro de Saúde de Cós e o Centro de Saúde de Alpedriz, já a trabalhar, portanto, fomos os primeiros a ter os centros de saúde preparados para o Covid e para o que aí vem, portanto, fomos os primeiros. E por agora... Muito bem, Álvaro Santo, candidato independente, e neste caso é uma recandidatura. E, começando por Lina Grácio, por exemplo, ouvimos agora, com estes anúncios de Álvaro Santo, alguns entroncam naquilo que disse, nomeadamente com a questão da zona industrial do Casal da Areia, um polo para acolher, ou para ter condições para quem lá pernoita. É uma ideia que mencionou porque não a vê ser concretizada, ou já é uma ideia de facto antiga e que não, de todo. E uma necessidade sentida, digamos assim? De todo. Nós é que notamos que há uma necessidade, porque já há muitas pessoas que se dirigem aos restaurantes e que se queixam da necessidade de tomar um banho, de relaxar, e não existe. E então, daí nós também já temos essa ideia há algum tempo e constatar que realmente é necessário. Há uma noção da frequência com que se pernoita lá, tipo diariamente, semanalmente? Sim, diariamente. Muito bem. E também temos a zona da antiga linha verde, que é um desperdício estar inutilizada, porque também há muita juventude no Casal da Areia, há famílias com filhos pequenos que se calhar podiam conviver em família naquele espaço e usufruir, o que não é o caso, porque está completamente abandonada. Um espaço tão bonito que podia-se juntar o útil ao agradável. Sim, já foi um espaço para desportos radicais, sim, se bem me recordo. Opinião. Ana Cristina Silva, candidata da CDU, falou-se aqui no PDM e, neste caso, ele está concluído, já estarão definidas as zonas urbanas e as zonas de reserva ecológica ou de reserva agrícola, onde não se poderá construir. O que tem a dizer sobre isto? Pronto, eu congratulo-me com isso, porque de facto é uma necessidade muito antiga e que tem vindo sempre a ser adiada. E pronto, e esperemos que de facto que siga em frente e que tenhamos mais hipótese de construir e de dar lugar aos mais novos, porque também as nossas populações são populações que estão a ficar um bocado envelhecidas, nota-se pelas escolas que cada vez têm menos crianças. Está bem, a taxa de nascimento também decresceu, mas também as populações estão muito envelhecidas porque os jovens saem muito e vão para outros sítios porque não conseguem enraizar-se na freguesia, portanto acho que isso não são atraídos para permanecer. Exato. Sim. Outra questão que foi aqui falada e que penso que seja talvez o assunto mais consensual, o convento de Cós, não é? Desde, se bem me recordo, abril, que se sabe que é monumento de interesse nacional. Sim. E, portanto, estará apto agora a candidatar-se a fundos comunitários e, portanto, já pode haver um projeto ou projetos que requalifiquem toda aquela envolvente e até o próprio monumento, não é? Começando ou continuando aqui com a Ana Cristina Silva, isto poderá mudar a figura da atratividade? De poder de atração da freguesia, um convento e uma área requalificada digna daquele monumento. Um bocado na continuação da Alcobaça, e as pessoas têm tendência depois a visitar quase que a continuidade, não é? De uma igreja de Cister. Neste caso era simplesmente o lado feminino, exato, não dizê-lo assim, da Ordem de Cister. Exatamente, da Ordem de Cister. E as pessoas têm, de facto, eu penso que já têm curiosidade, e então se houver uma requalificação, mais ainda, vão contribuir, de facto, para o turismo da região, da nossa freguesia. Lina Grácio, concorda? Plenamente, concordo, que acho que aquela zona já está há muito tempo parada, que está em ruínas, devia de ser requalificada. Aliás, as nossas igrejas, a Santa Rita, Santa Eufémia. Vamos identificar Santa Rita nos montes. Santa Rita entre os montes e Cós. Exato, mas fica já lá em cima, à altura dos montes, praticamente. Exato. A placa de facto aparece depois. Agora é da freguesia, pronto.
Temos a Santa Eufema em Cós. Em Cós. Temos na Castanheira a Senhora da Luz. Muito bonita essa. Muito bonita. Que também se deve preservar, pelo menos lavar a cara, embelezar para quem passa, porque os olhos também comem, como se costuma dizer. O próprio Pelourinho de Alpedriz, não é? Que está no lugar de uma antiga capela. Sim. Exatamente. O tal património rico que falava há pouco o Álvaro Santo. A Cós tem uma fonte muito bonita que também está muito desprezada. Logo à entrada, não é? Logo à entrada, completamente desprezada. E deixaram construí-lo mesmo em cima, o que retira a beleza daquela construção, não é? Acho que era crucial também pegar por aí, porque é a atração da nossa freguesia atualmente. Passa por lá muita gente e realmente nós constatamos que as pessoas ficam um bocado desiludidas quando chegam e veem o estado de abandono. E por vezes não é preciso dinheiro para realizar essa beleza. Basta lavar a cara. Cuidar dela, não é? Cuidar dela, organizarmos e dar o nosso melhor. O povo connosco, portanto, unirmos e às vezes um sábado, um domingo de manhã, fazermos a boa ação e dar beleza o que tão bonito nós temos. Muito bem. Agora passamos a conversar com Álvaro Santo, porque foi o único candidato que falou em trilhos e é algo que muitos municípios e freguesias têm dado mais atenção, apostado. Falamos não só destes conceitos de mobilidade suave, mas também do contacto com a natureza, não é? O aspecto lúdico, não só o do desporto. Que trilhos são esses? É o percurso pedestre que nós já marcamos e que faz desde a Santa Rita o percurso todo pelo cimo da encosta, a passar pelo Parque Fluvial das Loureiras, a parte antiga de Alpedriz, sobe aos montes e depois volta na mesma àquela encosta por cima que vai dar à Santa Rita. Portanto, esse já está marcado. E há também um para passar na Fonte Santa. Portanto, nós temos já mais ou menos delineado isso em mapa. Agora falta as marcações e também temos de marcar o inverso. Portanto, em vez de darmos a volta por o lado, neste caso, virados a poente, queremos também que se possa dar a volta virados a nascente. Portanto, dar a mesma volta no mesmo percurso que passa pelas Loureiras. Neste caso, vinha em direção aos montes e descia a Alpedriz e tem de ser marcado das duas maneiras. Exato. Eu também concordo com a fonte. A fonte as coisas são muitas e foi um descuido porque não era para estar assim. A Santa Rita é propriedade da igreja. A última vez que foi pintada já fui eu, ou seja, pedi aos escuteiros e já tenho esse pedido também feito aos escuteiros para fazerem uma boa ação e pintarem a Santa Rita. E o caso da Fonte de Cós, a última vez que foi pintada, também foi uma boa ação dos escuteiros. Não quero dizer que eles não o façam agora também. Bom, ainda não calhou, não é? É caso para dizer que todos não somos demais para ajudar, não é? Pois não. Há pouco falou-se do saneamento e falou-se nesta solução híbrida que alguns municípios já estão a implementar, em que eles tratam de tudo, só não há condutas para etares. Localidades com uma densidade populacional muito fraca, dou assim um exemplo aleatório, penso que seja mais próximo da Póvoa, não estou certo, Rebotim. O Rebotim... Nunca poderia ter saneamento porque não tem densidade para isso, não é? Seria um investimento muito grande, que é longe. Ainda se pensou em fazer a conduta da Ribeira do Pereiro. Ou da Ribeira do Pereiro. Era para passar pelo Rebotim em direção à conduta da Póvoa. Foi um plano que teve em cima da mesa. E eram milhões de euros. O que eram milhões de euros, depois os quadros comunitários deixaram de apoiar esse saneamento. Neste momento, falta-nos um bocado na Póvoa, falta-nos um bocado do saneamento que já existe. Falta-nos a Ribeira do Pereiro. Falta-nos o casal roseneiro, que também é um casal também que pode ser feito assim dessa maneira e que se calhar é a melhor maneira, para não haver uma conduta enorme só para alguns habitantes. Portanto, se for feito assim é melhor. E há, por exemplo, a Castanheira também tem um restinho que falta. Portanto, se esses restinhos que faltam forem feitos assim, já é uma grande ajuda
até nos lençóis freáticos e portanto, na Bom, poluição. E teremos que agora também esperar para conhecer em pormenor o PDM, para saber onde é que se vai poder colocar, até porque se for em zonas onde não se aceitem novas construções, não vale a pena investir em saneamento. Pois. Mas o PDM já está mais ou menos definido, aquilo que eu sei, é dentro, portanto, eles não permitiram um grande prolongamento o aumento da malha urbana. O que está mais ou menos previsto é a consolidação da malha urbana. Portanto, há zonas que começam a ficar muito fora da malha urbana que já não permitem construções. As novas construções. Voltando agora à conversa com... Posso já agora dizer uma coisa? O Pelourinho de Alpedriz foi requalificado o ano passado com a ajuda da ADEPA. Portanto, a ADEPA é que pintou. A Junta tirou lá alguns, por exemplo, os candeeiros que estavam a fazer concorrência com as coisas mais importantes, que era o Pelourinho e o relógio de sol, e já foi a Junta também que requalificou com a ajuda da ADEPA. Portanto, uma união de freguesias com um rico património e que deve ser preservado e mostrado. Passando agora a falar com Ana Cristina Silva, a candidata da CDU. Estas questões de saneamento /PDM poderão vir a impor uma realidade que, se calhar, alguns jovens casais, porque já têm um terreno nessa zona, Sim. não irão gostar. Pois, mas desde que resolva o problema e que resolva a sua situação. Exato. Aqui a questão escolhe-se construir onde já se tem terreno. Nas aldeias é muitas vezes assim, não é? E não onde se pode. Exato. É onde se tem o terreno. A definição destas regras através de um PDM pode não ser uma boa notícia para todos. É a questão que eu coloco. É como tudo, não é? Pode não ser uma boa notícia para todos, mas será uma boa notícia para muitos. Muito bem. Não é? Falando de questões como passeios, iluminação pública, chegam-vos relatos, a pergunta é aberta aos três, relatos de algum sentimento de insegurança por haver mobilidade condicionada e não haver uma berma sequer para se caminhar, porque, lá está, a vida comunitária é feita de pequenas deslocações, não é de carro. Às vezes vou ali ao fundo da rua ter com uma prima, uma vizinha, um amigo, mas a partir de certa hora já não vou porque ou é escuro ou tem uma valeta que é perigosa. Chegam-vos esses tipos de relatos e, enquanto candidatos, o que é que têm a dizer? Pronto, eu pelo menos a realidade que eu conheço melhor é Alpedriz. Há muitos sítios que, pronto, na parte principal, na estrada principal, tem passeios, mas tirando essa parte principal, já a pessoa tem que ir pelas bermas da estrada, não é? E de facto torna-se perigoso. Neste caso a CDU tem alguma proposta nesse sentido? Não. O PS? O PS, nos montes notamos que há grandes valas sem grelhas, muito perigosas. É urgente pôr grelhas naquele caminho, porque várias pessoas comentaram que quando há funerais as pessoas até vão distraídas e muita gente já se magoou a caminho do cemitério porque não se apercebem do que está ali. Acho que é urgente tapar pelo menos aquelas valas da água com umas grelhas. Na entrada dos montes, acho que se devia de embelezar aquela rotunda e pôr uns passeios mais acessíveis às pessoas, visto que também são pessoas de idade e têm que praticamente passar na estrada porque não têm passeios. Também notamos no Casalinho excesso de velocidade e não há passeios, as valas estão muito em cima da estrada ou muito em cima das casas. É urgente também arranjar uma estratégia, que nós já temos algumas ideias, mas nada de concreto, para reduzir a velocidade no Casalinho. As pessoas, foi o ponto que focaram mais no nosso porta a porta, foi realmente a velocidade no Casalinho. Podem utilizar a mesma solução e em jeito de pergunta até para o Álvaro Santo, que foi colocada no Casal da Areia, Lombas. Sim, e até vai porque ter... aquela reta convida, se calhar, a um esticar da velocidade. Portanto, as Lombas é assim, é uma promessa de há muito tempo. A estrada vai ter de ser arranjada, mesmo até a própria conduta, a tal conduta de água e saneamento, vai ter de ser remodelada.
E por isso não adianta estar lá a fazer obras sem primeiro fazermos esse trabalho de fundo. Agora foi há 2 anos ou 3 foi o gás, que lutámos pelo gás, conseguimos. Agora tem de ser essa conduta, porque a reta do Casalinho tem 2 elevatórias de saneamento e estão a dar os 2 problemas. E, portanto, temos de resolver esse problema primeiro. Tem de ser feita outra conduta para depois as tais condutas com 20 anos e para depois podermos fazer as tais lombas. Eu tenho outra ideia, por exemplo, para o centro, em frente à associação, que é fazer ali tipo um separador central que dava a hipótese de virem dar a volta à associação e ao mesmo tempo estrangular ali um bocado o trânsito. Já fiz essa proposta à Câmara e vamos ver se conseguimos arranjar essa solução, porque era mais ou menos a meio da reta que ficava aquele estrangulamento. E com uma passadeira e tal elevada nesse estrangulamento, cortávamos de certeza absoluta o trânsito. Outra coisa que nós andámos sempre a guerrear e a lutar e já conseguimos uma parte, mas não conseguimos todo, foi desviar o trânsito pesado do Casalinho. Portanto, a zona industrial é servida por um acesso do lado da IC9. E eu acho que o trânsito pesado, até faço um apelo às empresas, as empresas deviam canalizar o trânsito pesado todo para o IC9, que era uma maneira de... Se me permite especular, é um dos aspectos desvantajosos do nó da Maiorga. Pois é. Do IC9, porque depois vão pelo Casalinho. Agora não se nota tanto porque a fábrica de pellets não está a trabalhar pelo menos a 100%. Porque o trânsito, a maior parte, por exemplo, a Sister já tem os carros praticamente todos a circular pelo IC9. As pellets e outras indústrias assim ainda continuam a vir por lá, mas já não há tanto. Eram os caminhões de madeira que circulavam lá mais. Exato. Agora, eu queria lembrar uma coisa que é a linha verde. A linha verde, nós temos a pensar, e temos no nosso folheto, a fazer um circuito de manutenção em volta da Lagoa da Linha Verde. Mas isto só é possível, o circuito de manutenção é possível. Agora, fazer uma coisa mais bonita, com a fábrica a trabalhar, é impossível. Porque... quando o vento eu já tive, quando estava lá a Linha Verde, sentado a uma mesa da Linha Verde e com a fábrica a trabalhar, os óculos e a mesa onde nós punhamos o copo, tirávamos o copo e ficava tudo cheio de serradura. Portanto, não é nem para crianças nem para nada. Agora, para as pessoas irem fazer um bocado de... irem dar ali uma manutenção ou uma coisa qualquer, um circuito de manutenção, isso é possível. Agora, para estar outra coisa mais sofisticada e para crianças é impossível, com a fábrica a trabalhar. Colocando agora a questão, por exemplo, Lina Grácio, candidata pelo PS, a questão da internet, sei que em termos de comunicações ou telecomunicações móveis, a Castanheira ainda é um mau exemplo, não é? Sim. Não, Castanheira já não. Já tem rede de telemóvel em todo lado? Já tem rede de telemóvel, já levou uma antena nova. Desculpa lá. Levou uma antena nova ontem? Não levou ontem. Tem uma antena nova de telemóvel, a rede dentro da Castanheira já está. Eu ontem liguei a uma pessoa que lá estava e tive dificuldades em compreendê-la. A questão da internet é útil, mas a internet já tem. A pergunta era, há partes em que as comunicações móveis ainda deixam algo a desejar. Muito. É só no... Castanheira, Quinta Nova, complicado, muito complicado. Esta semana andámos a distribuir os cartazes e por acaso calhou à noite e várias pessoas que nos ligaram e nós não conseguimos falar na Quinta Nova, tivemos que esperar chegar ao centro de Alpedriz para conseguir falar e ontem foi o caso na Castanheira. De Castanheira ao Alcaidão não conseguimos falar. Bom, é uma questão que não depende obviamente de uma junta de freguesia, mas poderá sempre reivindicar. Sim, por um melhor serviço. É isso que nós precisamos e tanto meteram lá uma antena. Agora, se ela está já a apanhar tudo, por exemplo, os Montes está com problemas também de telemóvel, de rede de telemóvel. E é o problema da internet, portanto, a Castanheira já tem a fibra. Agora falta só os Montes e Alpedriz para a fibra. Para a fibra. Sim. A questão da internet levantou já agora bastante problemas quando houve o ensino à distância durante o confinamento.
na sua freguesia? E agora para jovens trabalharem em casa, por exemplo, em Alpedriz e Montes, exato. É impossível. É impossível. Não há hipótese nenhuma. A net nos Montes em Alpedriz é uma desgraça. E é um dos tais óbvios para tentar atrair jovens casais, não é? Pois, tem de se fazer. Não haver essa mobilidade através da internet nessas localidades. Falamos também, já falámos do saneamento, já falámos também, neste caso, do PDM, duas coisas que estão interligadas, quer queiramos, quer não. E Álvaro Santos, pergunto-lhe, há algo que a pandemia impediu que tivesse feito neste mandato e que transponha agora para esta recandidatura, ou não? Em termos de intervenções estruturais? Foi a única coisa que teve diretamente ligada foi o centro de saúde. Nós tivemos de fechar os centros de saúde porque não tinham condições para... Foi uma decisão da ARS, sim, da ARS. Mas tirando isso, não houve nada que... Sou Presidente da Câmara. Portanto, agora já temos todas as condições para eles funcionarem, para os utentes e para os profissionais de saúde também, que não tinham condições para... A opção deles foi vir a Alcobaça, a Alves Barrota, a Pataias. Qual era a opção quando estavam encerrados? Foi vir a Alves Barrota e foi a Alcobaça e a Pataias a parte de Alpedriz e Montes. Portanto, foram mesmo Mas, por exemplo, como a população é muito envelhecida, é um problema grave. Agora já estão a funcionar os dois mais ou menos certinhos. Mas é para a população que é muito envelhecida, deslocarem-se para... Alguns nem transporte estão dependentes dos filhos e de familiares. E assim que o centro de saúde ali a funcionar bem, pode não ser todos os dias, mas está a funcionar na maior parte dos dias da semana. Eu também queria lembrar uma coisa aqui da iluminação pública. Nós, não digo que não haja um ou outro ponto que esteja em falta, por exemplo, na Castanheira, a Rua das Carriças ainda não tem, um bocado do Caminho Velho também não tem, mas ainda há pouco tempo fizemos uma rua que eu há 20 anos que ando a lutar para a iluminação pública, que foi feita agora, que é a Rua de Pedrógão, na Póvoa. Já há 20 anos quase não havia luz. Outra coisa foi, por exemplo, na Rua da Senhora da Graça, havia ali uma zona devido às casas e os beiratos e à rua ser muito estreitinha, que não tinha, havia ali um espaço que estava muito escuro, que não tinha iluminação pública, já se conseguiu lá pôr um candeeiro. Portanto, temos andado a lutar e já pus nos meus 5 mandatos, já pusemos à volta de 5 PTs para a luz, portanto, para termos qualidade de luz também. Para a iluminação pública. Eu acho que também era importante, por estar a falar no centro de saúde, a trabalhar bem, alargar o horário dos correios. Acho que os correios que abrem muito tarde, nota-se a população mais idosa, que vão cedo a uma consulta médica e por vezes têm que estar 1 hora à espera que os correios abram, porque só abrem às 10h30. Penso que era importante, nem que fosse às 9, tentar gerir o tempo de forma a que abrissem mais cedo. Também na Póvoa, o museu, que está parado há algum tempo e que se tornou um depósito de lixo, de arrumações, porque é uma imagem muito feia quando entramos na Póvoa. Portanto, nós de um lado temos a Nossa Senhora da Graça e do outro lado temos um depósito de lixo. Acho que devia de ser, portanto, na nossa opinião, prioritário também. Muito bem. Não sei se o Álvaro também tem algum projeto, mas no nosso entender, acho que se devia começar por aí também. Ana Cristina Silva, que tem estado atenta a escutar, a CDU tem também uma visão sobre este museu? Não, porque eu por acaso não conheço. É uma residente em Alpedriz e falará certamente melhor sobre Alpedriz. Dê-me exemplos do que Alpedriz não tem e merecia ter. Olha, eu acho que é assim, Alpedriz teve um sítio muito aprazível, que era ali onde está aquela ponte logo à entrada, que tinha uns chopos, há de se lembrar, chopos muito grandes.
E aquilo era um sítio muito aprazível, que havia muitas pessoas que iam para lá, no tempo também em que o rio ainda estava assim mais limpo. Depois fizeram ali, tiveram que cortar os chopos, mas fizeram um arranjo que não embelezou o espaço, e as pessoas também, depois tem lá aquela estação elevatória logo da ETAR, também desfeia muito aquele sítio. E outro sítio que eu acho que também ficava bem ser mais embelezado é o sítio do Pelourinho e do Relógio de Sol. Naquela parte havia lá umas casas muito velhas que foram deitadas abaixo. Pronto, e aquilo ficou assim um terreno sem nada. Eu penso que aquilo dava para fazer assim um largo também agradável para as pessoas poderem estar. Esses edifícios que foram demolidos estão em propriedade privada? Não. Foram comprados ou seja, já tinham sido comprados uma parte pela anterior junta. Sim. E agora nós compramos a outra parte. E é assim, está previsto, está já o projeto feito de uma casa mortuária para o canto do cemitério, mas não é ali, no canto do cemitério da Velho de Alpedriz. Sim, faz falta, muita falta. E está previsto um salão multiusos para a catequese nesse espaço. Portanto, a igreja deu o espaço todo para a junta de freguesia, para aquele estacionamento e a rotunda, se calhar um bocado, e tudo isso era da igreja. E agora vamos retribuir com esse espaço que é da junta, para eles fazerem para fazerem a tal sala multiusos para a catequese e para festas e para essas coisas assim. E está um projeto já feito para essas duas situações. Para ali. Portanto, isto nessa zona do Pelourinho. No Museu da Póvoa, agora respondendo à Lina, o Museu da Póvoa é assim. O Museu da Póvoa nós temos de esperar, portanto, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, nós Póvoa temos um mosaico que esteve aqui em Alcobaça e na altura foram 144 caixotes em 1902 para Lisboa de material tirado ali da Póvoa, do Pedrógão. O museu, a única coisa que estava visível, que agora nem visível está, era o Museu Nacional, o mosaico de uma sala central da Casa Senhorial que foi descoberta. Eu tive uma reunião com o Diretor Nacional do Museu de Arqueologia. Ele está disponível para nos ceder, com o apoio da Câmara, claro, o mosaico e mais algumas coisas para ali. Mas temos de criar condições para colocar isso, e ele é que exige as condições para pôr isso. Portanto, não somos nós fizemos o edifício até ali, agora ele tem de vir cá e dizer assim, quero assim, e assado e tal. Tem que definir as condições. Sim, com certeza, que é para vir o nosso espólio ou parte dele para cá. Isso, devido à reunião, já estava, quando foi essa reunião, já estava a pandemia a começar, mas ainda ninguém sabia o que é que ia acontecer. E o senhor prometeu que vinha cá. Depois cancelou essas vindas. Agora já foi convidado novamente. Ele disse que ia reunir o processo tudo que estava no Museu da Póvoa e que vinha cá. Essa reunião estamos à espera que seja marcada. Eu espero que agora, com o fim mais ou menos da pandemia, que o senhor venha cá e que... Quanto às arrumações que lá estão, as arrumações, nós compramos foi feita a escritura de uma propriedade ao lado da igreja, que é para desaterrar e para fazer lá umas casas de banho, um bocado de estacionamento e uns arrumos para as coisas da festa da igreja da Senhora da Graça. Essas coisas que estão lá, que dão mau aspecto, pois dão, são tudo coisas da Igreja da Senhora da Graça, da festa, que não se tem podido fazer também por causa da pandemia, né? Que toda a gente sabe. Eu também não posso chegar lá à igreja e dizer assim, ponho isto na rua que eu quero isto limpo, né? De maneira nenhuma, ainda por cima agora. Os Correios. Nós para termos a loja de cidadão a funcionar, e para tratarmos de cartões de cidadão
e renovações de cartão de cidadão e cartas de condução, a funcionária não pode ter a porta aberta. E então aproveita de manhã para marcar. Pode ser alterado o horário, mas a gente também não pode fazer uma interrupção a meio do coisa. Optámos por ser de manhã. O espaço cidadão de manhã e os correios das 9 ou das 9 e qualquer coisa até às 10h30 trata-se de cartões de cidadão e cartas de condução, e temos a fazer um bom trabalho, que até pessoas de fora do Conselho vão lá tratar de cartão de cidadão e de carta de condução. E depois abre-se a porta às 10h30, também coincide com os horários que conseguimos para as duas funcionárias, porque se tivermos aquilo mais tempo aberto, temos de ter mais uma funcionária a fazer o trabalho. E por isso é que se faz eu sei que explica às pessoas, umas compreendem, outras não. E quando há essa delegação de competências da Administração Central para as autarquias, se não houver depois é só trabalho, só trabalho. Se não houver a respectiva não há. Para pagar os salários, as juntas não acabam há. por nós recebemos uns cêntimos desse trabalho. As pessoas pagam 30, à volta de 30 e qualquer coisa euros. Mas nós só recebemos uns cêntimos desse trabalho. Portanto, não podem contratar um funcionário só por causa de terem um espaço cidadão. O que é... Nós temos... olha, eu vou dizer outra coisa que se calhar não sabem, mas vão ficar a saber. Nós temos dois correios a funcionar. E chegamos ao fim do mês. Por exemplo, Alpedriz pode dar aí 16, 17, 20 euros. De dinheiro para os correios. E COS pode ultrapassar um bocado dos 20 euros, 30 euros, 40 euros e já é uma exceção. Portanto, isto por mês. E não deixa de ser um serviço Temos público bastante trabalho útil. Público, né? Um serviço público, exatamente. Lina Grácio, esclarecida agora sobre estas condicionantes. Sim. Mas acho que deve-se rever e tentar melhorar, porque mesmo... Com engenho e criatividade haverá soluções. Houve uma pessoa que me disse, eu já fui 2 vezes à junta para mudar para aqui, para me recensear em COS e não consigo. Ainda não consegui. Estou a ver que chega às eleições e não consigo. Quer dizer... Não sei bem se isso é assim. Algo não está a funcionar bem. Bom, mas foi lá uma pessoa... não quer dizer que não estejam a fazer um bom trabalho. Não tem meios para isso. Não estou a dizer que não façam um bom trabalho, até pelo contrário, não tenho razão de queixa do trabalho da Junta de COS. É mesmo, se calhar, falta de pessoal e de tempo, pronto. Bom, e de condições para ter mais funcionários. A candidata da CDU, Ana Cristina Silva, disse no início, na apresentação do seu programa, que estava preocupada com a questão da lagoa que está, portanto, no lado oeste. Sim. Da freguesia, confina com a A8, não é? Depois do outro lado de Valado também há outra. Que preocupações, pergunto aqui aos candidatos, ou ao independente Álvaro Santo e à Lina Grácio, têm sobre uma matéria que lhes ultrapassa a competência, mas que, enfim, está dentro do seu território? Sim. Essas lagoas é assim, os senhores, os proprietários vedam a propriedade para não haver acesso de pessoas à lagoa. E há quem corta a rede e vá para lá tomar banho. Portanto, não é bem culpa dos proprietários. Aquilo vai, com o passar do tempo, vai ter de ser reposto, né? A lei obriga a eles reporem, taparem, mas o que está a acontecer é isso. Nós participamos, os proprietários, que a rede está arrombada, eles vão lá... Há sinalização? E há sinalização. E eles vão lá e vão dar com pessoas a tomar banho com a rede cortada. Mas, de qualquer das formas, eu penso que eles, quando abandonam aquela exploração de areia, devem tapar. Sim, é o que diz a lei. É o que diz a lei. Só que isso não é de um momento para o outro. Não é? Pois está. Aquilo realmente é muito bonito e os donos têm todo o cuidado, que eu já lá fui várias vezes, passo por lá muita vez, eles estão constantemente a fechar aquilo e está bem sinalizado para não entrarem. Mas realmente há pessoas que abusam. Ora, por falar em lagoas, a Praia Fluvial, que tem um nome diferente daquilo que é conhecido. Parque Fluvial. É mais Parque Fluvial, e é o nome correto disso. É Loureiras. Exatamente. Pode ser ampliado, pode ser... porque há muita gente que chega lá, volta para trás porque está cheio.
Nós temos... Isto é bom e é mau. Pois, nós não podíamos fazer ali nada de muito especial sem aquilo ter. Nós com o outro proprietário que faleceu, não conseguimos fazer o contrato de arrendamento. Nem contrato de arrendamento, nem venda, nada, pronto. E não podíamos fazer lá grande coisa porque estávamos a trabalhar em propriedade privada. Limpávamos e mantínhamos aquilo e houve ali várias situações que se fizeram e festas e tudo, podia-se fazer. Agora, se houver abertura, e há abertura, que eu tive hoje uma reunião com o filho desse proprietário, com o atual proprietário, e ele está disponível para fazer um arrendamento. Aí já nós podemos começar a trabalhar, inclusive eu fui lá com a GNR há pouco tempo, por causa das condições de segurança, porque nós temos de criar, mas também não podíamos criar condições de segurança numa coisa que não era nossa. Agora, se houver abertura para fazer esse contrato de arrendamento e se for feito, já podemos criar as tais condições de segurança e começar a dar outro brilho àquele parque. Aquela beleza natural. E também vou dizer aqui, que não sei se toda a gente sabe, nós já compramos a parte, portanto, nós junta do rio para o lado poente, aquela propriedade toda que tem a nascente do lavadouro, já compramos, a junta já comprou esse terreno. Portanto, já temos ali também uma parte nossa. Agora, se for feito o aluguer, com certeza que as coisas criam outro... Os restantes candidatos têm também uma visão sobre este Parque das Loureiras? Eu tenho. É assim, de facto, eu acho que, eu não sei, já ouvi falar que havia a possibilidade de alargar aquele tanque, porque aquilo é muito baixinho, só dá mesmo para crianças. Seria agradável se conseguisse juntar aquele troço de rio com o outro que vem do outro lado. Não sei se isso é possível, e criar ali como aquilo tem o nome de praia fluvial, uma coisa mais a condizer com o nome de praia fluvial. Não sei se é possível. Também mais às pessoas adultas. Sim, porque há muitas pessoas que vão também lá à procura, que não são daqui, e vão perguntar onde é que é a praia fluvial, e chegam lá e de certeza que ficam um bocado decepcionados, porque aquilo não é uma praia fluvial, não é? É um parque de lazer, pronto, que tem um tanquezinho para brincar. Mas a saída da água que vem portanto, essa parte é para as crianças. Sim, sim. A saída em direção ao rio, nós já limpámos lá, e agora a ideia é, se aquilo for nosso ou alugado, sim, fazer lá uma represa em condições. Pois, era isso. E já está lá uma coisa que se calhar já lhe dá por meio da cintura. Sim. Isso já está lá feito. Agora, já entra na categoria de praia fluvial. Já dá para maiores, mas tem de ser protegida. Por exemplo, a GNR já me mandou pôr lá uma vedação para só as pessoas e uma sinalização para as pessoas só adultas é que podem ir lá, porque está sujeito a ir lá para lá uma criança e afogar-se. Exato, sem monitorização seria. E a outra é mais dedicada às crianças, porque é baixinha. Exige um banheiro também. E depois isso é outra coisa que a GNR pediu, foi ou com os bombeiros, ou uma coisa qualquer, se começávamos a ter lá, quando aquilo tiver tudo como deve ser, um banheiro a tomar conta pelo menos a vigiar e a dar apoio. Que seria de lei também, não é? Que é de lei também. Ora, outras questões, senhores candidatos. Parece que esta união de freguesias tem estes problemas que já falámos, características, melhor dizendo. Há mais assuntos? Há muitos. Avancemos então. Ora, começando pelo Alves Santo. Portanto, por exemplo, eu vou dar uma volta mais ou menos na freguesia, e é assim. Em Cós também há um projeto, está-se a trabalhar num projeto de requalificação da zona envolvente à igreja de Santa Eufémia. Portanto, além da requalificação do largo, fazer a ligação entre a rua de cima, de trás da igreja, com o largo da igreja. E criar ali outro, é a parte mais central e é a igreja, portanto, a igreja paroquial, é a Santa Eufémia,
e se for tudo ali enquadrado no Largo da Junta, portanto dá outra dinâmica também ali àquele centro. A própria rua, eu ando a pedir para ver se ela tem de levar uma conduta de água nova e depois ver se é feito, em vez de ser em alcatrão, em calçada, que é para ficar mais rústica, porque ficava bem melhor em calçada e com as lombas também para cortar a velocidade. Outra coisa que nós em Coches, pelo menos eu ando a lutar e continuo a lutar por isso, é desviar o trânsito pesado todo de Coches. Portanto, eu já comecei com negociações e pedidos aos proprietários da estrada que vai do Val da Mieiro, e já fiz lá uma entrada agora, do Val da Mieiro até à Senhor da Luz, e a ideia é, portanto, requalificar e alargar essa estrada para o trânsito pesado que circula, que a maior parte dele é dos areieiros, transporte de Saibro e Barro, circularem por trás em direção depois à zona industrial. Isto uma coisa, a nossa freguesia não é mais de meio de percurso, mas a ideia é ligar depois à zona industrial de Juncal para o trânsito pesado circular por ali todo, e deixávamos de ter trânsito pesado, não digo todo, mas pontualmente haver que passe nas localidades. Porque mesmo o da Castanheira para as firmas da Castanheira, para a indústria da Castanheira, pode vir por lá, já não precisa de andar nas estradas dentro da população. Outra coisa que temos também em coisa é a aquisição de um sítio, porque nós temos o nosso estaleiro, as máquinas estão na parte de trás do mosteiro. O mosteiro, vamos ter de tirar de lá isso tudo, e andamos a ver se conseguimos arranjar um espaço para meter as máquinas, e não digo que seja estaleiro propriamente, mas pelo menos para arrumar as máquinas e fazer... máquinas e materiais. Materiais, temos um espaço excepcional nos montes, a maior parte, não digo que não fica ali uma coisa pequenita, mas os grandes materiais, lá ao pé do cemitério dos Montes, temos condições para isso. Em Alpedriz temos, portanto, também a ideia de fazer um circuito de manutenção e o seu padre também fazer ali tipo um circuito de manutenção em volta do cemitério velho e da igreja, portanto, naquela encosta muito bonita. Sim. E é um sítio espetacular também para isso, e até para atrair as pessoas que passam, que é muito importante. E que depois é enquadrada com a casa mortuária e com essas coisas. Há outra ideia, que é fazer à entrada de Alpedriz, na parte da Estrada Nacional, onde estão aquelas caniças sempre, fazer aí, a recuar, fazer um muro, como já lá está uma parte feita, e fazer um passeio por cima e uma conduta pluvial para as águas, portanto, circularem ali sem andarem na estrada, que agora circulam na estrada. Nos montes o espaço por trás do edifício da Junta é para requalificar e fazer além de um estacionamento para deficientes, fazer também uma rampa de acesso ao primeiro andar para deficientes, e depois fazer lá um centro interpretativo da atividade agrícola e vinícola. Portanto, aproveitar o edifício da Junta, que só está a ser utilizado para os atendimentos da Junta uma vez por mês, e para formações. Formações já demos lá cartas de trator, fitofármacos, portanto já fizemos lá muitas formações, temos feito lá muitas formações. Mas queremos também aproveitar o edifício como está, portanto está praticamente vazio, a utilizar para esse tipo de mostra de atividade agrícola. E temos também nos montes a requalificação, portanto temos de fazer a ampliação do cemitério para um terreno que adquirimos agora há pouco tempo. Vamos tentar aumentar o cemitério para esse espaço. Na Póvoa temos o tal museu e o apoio à requalificação daquele espaço que comprámos agora para a igreja. Portanto, depois a Câmara e a Junta vamos ter de apoiar quando eles quiserem e puderem fazer a requalificação.
Ora, e temos mais umas coisas, mas... Lina Grácio, escutando isto tudo, se calhar assinava por baixo. Sim, vamos. Por isso nós somos uma equipa de trabalho e que vamos trabalhar com as pessoas e para as pessoas, ouvir as necessidades delas e tentar desenvolver o melhor que a nossa freguesia tem, de facto, para fixar a juventude também, ouvi-los a eles também e com o apoio deles desenvolvermos melhor a nossa freguesia para o bem de todos. Porque também temos uma freguesia muito envelhecida e se os jovens saírem é muito mau, porque eu acho que é bonito as famílias crescerem juntas, conviverem juntas. Eu valorizo muito a família e acho que é muito importante criar condições. Os pais verem os filhos crescer, os avós brincarem com os netos. Neste caso trata-se de criar condições para que eles não saiam. Exatamente. Eu acho que isso que é muito bom, mesmo a nível social para a nossa freguesia, a nível cultural, é muito bom para quem vem. E fica encantado da forma como certas famílias convivem na nossa freguesia. Porque têm condições para isso. Muito bem, escutar as pessoas e principalmente os jovens. Exatamente. Ana Cristina Silva, a CDU também pugna por esta necessidade de atrair os jovens, ou pelo menos sim. criar condições para que eles consigam ou possam permanecer. Sim, isso é muito importante e também pensamos que é muito importante não só ouvir os jovens, mas também a restante população, saber quais são os seus anseios e tentar fazer todos os possíveis para lhes dar resposta. Portanto, a CDU tem como lema o trabalho, a honestidade e, de facto, ouvir as populações e dar resposta aos seus anseios. A sua equipa tem também jovens na sua lista? Alguns. Mais jovens do que eu, de certeza. Já a candidata do PS também é jovem e há jovens na sua lista? Sim, há jovens dinâmicos, proativos. É uma grande equipa, posso lhe dizer. Só tenho a agradecer. Gente de trabalho, de ideias e que não vamos ficar de braços cruzados. Estamos lá para trabalhar mesmo. Álvaro Santo, também tem jovens na sua lista? E agora, desta vez, ainda tenho mais. Tenho bastante jovens e também estou a ver se consigo arranjar uma equipa para depois seguir, quando eu sair, seguir os independentes pela União de Freguesias de Cozal, Pires e Montes. Eu gostava de fazer uma pergunta, mas ainda vou ter aqui outra situação, que é o seguinte. Os jovens, eu há bocado já falei nisso, eu estou muito alegre e isso é um sinal muito positivo. Há bocado já falei nisso. Há muitas casas, ou seja, a maior parte das casas estavam devolutas e à venda há anos na Póvoa e em Alpedris também, em Encós também, na Castanheira também já se vendeu. Estão a ser procuradas por jovens para virem. Isso é muito bom e é por isso é que nós temos de lutar por tal centro escolar e criar condições para eles ficarem e serem felizes. E constituírem família. Família. Isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta para fazer à senhora candidata do PS, que é saber quem é a equipa dela, quem é o executivo dela. Eu gostava de saber, e são perguntas que me são feitas. Quem é o executivo? Então, mas porquê esse interesse? As pessoas perguntam, eu não sei, e nem nos cartazes. Eu, por exemplo, posso mostrar aqui a cara do meu cartaz. Eu mostro já. A cara do meu cartaz é esta. Sim. Pois, sim. É o executivo da Junta de Freguesia. Sim. Mas, como eu disse, somos uma equipa diferente. Mas posso dizer quem são as pessoas. Olha, cabeça de lista sou eu, depois representa Alpedris o Hélder, e depois representa os Montes a Ângela. Depois tenho o Armelim, Isabel Godinho,
Dário Vitorino. Não, isso já, o resto da lista eu sei tudo. Eu só não sabia quem era o executivo. Aqui no nosso flyer está a sequência. Estou-te a dar a sequência. Tem a Anabela Oliveira de Cós, Isabela Almeida da Póvoa, Pedro Letras do Casalinho, Ana Isabel Pereira de Alpedriz, Júlio Moiteiro dos Montes, Cristiano Ribeiro do Varatojo, Tiago Cruz da Quinta Nova, Susana Silva da Póvoa, Carlos Januário do Casal da Areia, Carlos Marques de Cós, Ana Rita Frois da Póvoa, João Botelho da Póvoa, Paulo Carreira Castanheira, Lídia Almeida Castanheira, Renato Cardeira Quinta Nova, Maria de Fátima Póvoa, Francisco Fernandes Alpedriz, Sara Cordeiro da Póvoa e António Madeira dos Montes. E tenho outra pergunta. Quem vai apoiar as atividades diárias dos recursos humanos e acompanhar as obras, visto que o Presidente é a cara do Executivo e o Presidente muitas vezes tem de decidir as obras ao minuto. Há coisas que acontecem e é o Presidente é que é eleito, é o Presidente é que o exercício da gestão, a questão que ele que eu coloca... saiba, a quem senhora candidata é funcionária, é empregada. Sim. Quem vai decidir isso depois nas alturas críticas? Eu sou funcionária e sou empregada e ainda não ganhei as eleições. Ainda não clarificámos postos. Ou seja, como diz o ditado, não tenho a carrada à frente dos bois. Portanto, quando chegarmos à altura, nós decidimos e pelo melhor garantidamente. Está a resposta dada? Não vamos deixar as pessoas... Esperamos que não. Podem acreditar e confiar no nosso trabalho, porque não vamos desiludir, garantidamente. Vamos para já agora, qual é a visão dos três candidatos? É uma junta a tempo inteiro ou a meio tempo? A minha junta é sempre a tempo inteiro. Embora eu pedi à Assembleia para me atribuir meio tempo, porque era impossível. Eu todos os dias, às 7h30 da manhã, pego para a junta. E todos os dias, antes do 12h30, 1h da tarde, e às vezes mais, e às vezes dias inteiros, eu estou... E o telemóvel, só se eu andar a pulverizar ou a fazer um trabalho carregador ou uma coisa qualquer, que eu não atendo o telemóvel. Depois atendo sempre o telemóvel, até já pedi um serviço. Um dia que tive de ir para Lisboa de madrugada, mandaram uma mensagem de madrugada para o telemóvel e eu às 5 da manhã pedi um arranjo de uma conduta de água na Castanheira. É um presidente a tempo inteiro e pretende continuar a ser. Helena Grácio, o candidato do PS, é uma junta que pode ser administrada a meio tempo. O ideal seria a tempo inteiro, como disse aqui o candidato do Independente. Quando aceitei este desafio, é por amor à minha freguesia. E quando eu me dedico a uma coisa, seja ela o que for, é para levá-la até ao fim. Se eu for eleita, se eu achar que não estou a desempenhar as minhas funções como devo, a meio tempo, pois vou ponderar e poderei ser a tempo inteiro. Mas como eu digo, nada está fora de eu estar a tempo inteiro ou a meio tempo. Muito bem. Ana Cristina Silva, a visão da CDU sobre a gestão desta União de Freguesias. Pronto, é assim, e por aquilo que ouvi agora o Sr. Álvaro, eu também aprendi agora aqui um bocado, de facto é uma junta, uma união de juntas que implica muito trabalho e muita dedicação. Despender muito tempo. Despender muito tempo. Pronto, eu também trabalho e colocam-me aqui uma situação que eu vejo-me assim um bocadinho... atrapalhada para responder, vamos lá, pronto, isto para ser sincera, porque é assim, eu acho que de facto é é necessário despender muito tempo, muito trabalho e muita energia. Penso que uma pessoa sozinha, neste caso, que eu que trabalho e outras pessoas também trabalharão, é complicado. Só realmente uma equipa muito coesa e que consiga funcionar bem uns com os outros. Ora, muito bem. Vamos então passar à reta final deste debate com a União de Freguesias de Cós, Alpedriz e Montes. Uma conversa que tem sido agradável, pontos em comum nas candidaturas, todas elas têm este desígnio pelo bem da União de Freguesias.
Vamos aqui colocar a questão à Ana Cristina Silva, da seguinte maneira, a candidata da CDU. 2-3 minutos, tente convencer o eleitorado, que neste caso são 2.762, a votar na sua lista. Pronto, é assim, a minha lista, como eu já tive a oportunidade de referir, pertence à CDU e a CDU pauta-se por princípios que são comuns, e isto tanto se refere à Câmara como para a Assembleia Municipal como para a freguesia, de honestidade, de trabalho, de competência e de muita dedicação. Criar também equipas dinâmicas, criativas e pronto, e estar sempre lá para resolver os problemas que forem surgindo. Muito bem. Palavra agora a Lina Grácio, do PS. Porque é que os eleitores desta União de Freguesias deverá escolher a sua lista? Devem confiar em nós, acreditar que nós não estamos de ânimo leve. Estamos para trabalhar com muita dedicação, empenho, ideias inovadoras, e vamos trabalhar com as pessoas, para as pessoas, vamos de encontro às suas necessidades, estamos sempre abertos a ouvi-los, e acreditem no nosso trabalho, porque vai fazer toda a diferença, vai fazer a mudança. E como eu disse, tenho uma equipa que unidos vamos fazer a mudança. Muito bem. As palavras de Lina Grácio, candidata pelo PS. Álvaro Santo, recandidato, independente, em 2-3 minutos. Primeiro quero pedir para acabarem com a abstenção na União de Freguesias de Cós, Alpedres e Montes. Vão todos votar, que é muito importante. E depois quero pedir para votarem pela continuidade na União de Freguesias, ou seja, nos independentes, pela União de Freguesias de Cós, Alpedres e Montes. Conto com o vosso voto de confiança, podem sempre contar comigo. Estarei para todos, sem exceção. Um abraço, amigo Álvaro Santo. Muito bem, e damos então por concluído o debate de hoje, como acabamos de escutar, com 3 candidaturas, são pela CDU, pelo PS e também pelo Movimento de Independentes, pela União de Freguesias, respectivamente Ana Cristina Silva pela CDU, Lina Grácio pelo PS e Álvaro Santo pelos Independentes. Os debates na Rádio Cister regressam no próximo dia 5, neste caso com a freguesia de Évora de Alcobaça. Até lá, fique bem. Autárquicas 2021 na Cister FM. Debates com todos os candidatos a presidente de junta de freguesia no Concelho de Alcobaça. Este domingo, dia 5, às 21 horas, os candidatos a presidente de junta de Évora de Alcobaça. O futuro da sua terra passa por aqui. Ouça todos os debates. Autárquicas 2021 é na Cister FM.